Galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Aqui é o Góis na área. Eu vou gravar aqui esse conteúdo para mostrar para vocês um pouco do operacional do dia de hoje, que conseguiu trazer um risco e retorno bem positivo de mais de 3 Rs aqui para dentro da minha janela operacional, dentro daquilo que eu venho fazendo todos os dias. E eu quero passar para vocês um pouco do alinhamento do nosso modelo operacional, o modelo que eu estou utilizando hoje, o modelo onde está trazendo bastante resultado positivo. E o que acontece aqui? Mapeando o mercado, o que eu vejo, né? A primeira coisa que eu tenho que encontrar no gráfico é o seguinte fato: qual tendência principal ele se encontra? Né? E aqui eu consegui notar que ele veio buscar regiões de ordem block, né? Depois de uma grande movimentação de quebra de estrutura anterior, renovando, né, esse fundo aqui, fazendo uma estrutura de boss, tá? Então ele faz uma liquidez, né? Ele rompe essa região aqui, ele dá uma continuação nessa tendência de baixa e ele faz a movimentação de captura, né, desse último ordem block aqui, fazendo essa grande movimentação, também gerando uma nova estrutura de baixa de pernada. E dentro desse cenário, o que eu tenho passando para o tempo gráfico menor? Eu tenho um propulsion block, uma última vela de parada de movimento. E geralmente quando essa vela ela está no gráfico, isso simboliza para mim, dentro do meu modelo operacional, que o mercado pode sim buscar essa região para validar possíveis entradas aqui, de reteste e de continuação de tendência para renovar novos fundos, continuando a estrutura de baixa, renovando o BOS. E foi o que aconteceu aqui no GBP JPY. O mercado ele deixou uma indução, porque toda a pernada, galera, de movimentação de baixa, ela vai ter uma correção. O mercado ele faz a expansão e faz a retração. Então, nessa retração, o que ele faz? Ele começa a deixar bastante liquidez. Então, todo esse movimento aqui, ele é uma indução, um movimento corretivo. E esse movimento corretivo, quando ele acontece dessa forma, capturando topos para buscar a região de propulsion block, né, do último movimento de alta, depois de uma grande pernada de baixa, isso simboliza para mim que é um ponto de entrada e eu preciso prestar muita atenção para pegar bons movimentos aqui de 3 vezes o risco e retorno ou até mesmo de movimentos de renovação de estrutura anterior para continuação de boss. E foi o que o mercado fez. O mercado posicionou uma entrada aqui para mim, rejeitando nesse propulsion block, dando um padrão de entrada e pagando mais de 3 vezes o risco e retorno dentro da paridade do GBP JPY, tá? Essa oportunidade aqui eu não peguei, tá? Deveria ter pegado, mas infelizmente não estava presente no gráfico quando ela aconteceu, mesmo tendo mapeado tudo. E aí eu tive que aguardar a oportunidade dentro do euro, que também era uma região minha validada, que também era um propulsion block. Olha só que interessante. O movimento fez o choque, fez a captura de regiões anteriores em um tempo gráfico maior, tá? Rompeu e liquidou regiões aqui, validou também regiões de fundo, fazendo a movimentação de captura de fundos válidos e agora está pagando muito mais do que 3 vezes o risco e retorno. Se a gente traz aqui para um pouco do contexto gráfico, e é o que eu falo para vocês, galera, leitura. Aqui não é modelo operacional, um setupzinho engessado, não, aqui é leitura de mercado. E o mercado, o que ele faz aqui? Ele me deixa uma movimentação de acumulação. Eu trazendo aqui um pouco da POI, né, eu consigo entender que ele crava certinho na onde? No meu propulsion block, tá? Que está localizado aqui na última vela de baixa, depois de um grande movimento de expansão. É a parada do movimento. E ele fazendo isso, ele começa a deixar liquidez antes de tocar na minha região. O tempo de movimentação de pernada, de renovação de topo, tá? Que gerou mais ou menos aqui em torno de 1h30, para retração desse movimento, me dando uma oportunidade de 2h15. Eu sempre gosto de fazer essa analogia aqui, de entender quanto tempo demorou para fazer uma tendência de pernada, uma impulsão, e qual que é o tempo que ele está fazendo de correção. Então eu levo muito isso a sério. E quando eu levo isso a sério, eu olho isso e esses gatilhos estão a meu favor, me dando uma oportunidade de entrada, aí está o momento de eu alinhar o tempo com a região, com a movimentação e também com alguns gatilhos que me mostrem que essa região é uma região forte de entrada. E foi o que aconteceu. O mercado simplesmente tocou na minha região, fez a rejeição no propulsion block, entrei posicionado comprado, coloquei o stop nesse fundo validado, o mercado fez um choque de continuação de tendência aqui. Para quem não pegou nessa primeira pernada, o mercado volta,
faz um reteste no Ordem Block de um tempo gráfico micro, com certeza, olha só, ele tocou num Fair Value, olha só, nem no Fair Value Gap, tá? Eu chamo isso aqui de BPR. Ele veio, tocou, ele fechou esse FVG, né? E ele continuou na tendência de alta. Para quem quisesse entrar nessa oportunidade, poderia também ter feito um gatilho de entrada na rejeição, tá? Dessa confirmação, colocando o stop aqui nesse fundo e buscando o topo anterior como seu ponto de saída.